Boa noite. É uma imensa alegria retornar à escola. Minhas duas filhas estudaram aqui desde bebês e agora a última que saiu entrou na faculdade esse ano. Mas eu ainda me sinto parte da escola e sou muito grata por todo o trabalho que foi feito com as meninas, por toda a educação escolar, por toda a formação que foi dada, e ter o convite via comissão e via escola, né, que respaldou, para estar aqui com vocês hoje é uma imensa alegria. Eu ia dizer honra, mas tem aquela coisa, honra é merecida, né? Então vai na alegria que você pode sentir à vontade, que não tem problema, né? E também é um prazer compartilhar a mesa com você, porque a gente ia fazer um programa junto, acabou não dando certo na Casa do Saber, e nós tivemos agora a oportunidade de... Acabou não dando certo, assim, deu certo para ela, não deu para mim, porque não tinha dado, né? Parece que não deu certo, mas voltando, é uma alegria estar aqui compartilhando esses temas. Eu tive aqui no final do ano passado, eu acho, né, Edson, conversando sobre as mesmas questões com os professores que foram reprovados, vão assistir de novo, né? Então, a gente tem dados novos, mas as informações que eu acho que nos traz aqui é justamente uma discussão que acho que a gente conversa muito com diversos grupos de pesquisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém sabe o que fazer. Não existe uma coisa, não existe, sabe uma coisa assim, caminho certo? Olha, se fizermos isso, vai dar isso, vamos fazer tal coisa. Com quem a gente conversa em termos de mudança de mundo, de rapidez de mundo, e com universidades, etc., as pessoas discutem possibilidades, tateiam, mas isso é o grande desafio e, ao mesmo tempo, a gente tem que se reinventar e se unir. É uma ideia de que nós precisamos inovar enquanto estratégias, enquanto procedimentos. E você começa uma fala muito importante, que uma coisa a gente tem certeza: precisa ser movimentos coletivos. Os movimentos cada vez mais coletivos para a gente lidar com todas essas mudanças e a rapidez das mudanças e as consequências das mudanças. E esse coletivo é tanto entre pares, quer pais, quer seja estudante, mas também entre as instituições, o coletivo, entre as instituições com o Estado. Então, é necessário um movimento coletivo. E fazendo essa introdução, eu vou explicar qual vai ser a proposta que eu trouxe para vocês de apresentação, mas eu queria dizer também que voltar a essa casa, né, voltar a essa escola, a gente também revê amigos muito queridos, e a sacanagem é não poder sentar para conversar, para comer uma pizza, que cada vez está mais difícil. Até eu ia orientando os integrantes do grupo de GPEN, amigos, pais, que a gente acaba não se encontrando mais por uma das coisas que eu vou abordar, que é justamente também essa correria, essa sociedade do cansaço, do dever, em que a gente está sempre correndo atrás. Bom, ao organizar essa apresentação, eu falo, às vezes eu hesito, porque, na verdade, o trabalho não é só meu, é de uma equipe, mas, ao organizar essa apresentação, traz várias pesquisas de vários integrantes do nosso grupo de pesquisa também. E, inicialmente, eu vou trazer um cenário um pouco focando a escola, a vivência de estudante em situações de jovens, por exemplo, em situação escolar. Depois, eu vou trazer a questão das redes sociais e muito mais assim, algumas explicações e algumas razões que a gente tem encontrado para estar atento a essas questões. A nossa fala é bem complementar, né? Eu acho que isso é importante. E depois de apresentar essa questão das redes sociais, alguns sinais de alerta que a gente pode estar prestando atenção. E, por fim, isso pode ser depois nas perguntas, a gente pode discutir possibilidades de atuação. Tá? Então, é esse o caminho que eu vou trilhar. E eu começo com vocês dizendo que o conteúdo é sensível, porque a gente vai pegar questões de internet, questões de bullying, que são dolorosas, mas eu acho que a gente precisa ver e falar sobre isso. Tá? Então, já avisando que, às vezes, pode ser gatilho no sentido de que a gente vai lidar com sofrimento, ver questões que geram sofrimento.
quando a gente fala de adolescência, a gente está falando de muita potência, de criatividade, de movimento de transformação, tá certo? Então, só que nesse momento eu vou focar nessa ideia de alguns dos desafios que eles vivem hoje. Então, sabe aquele lado que fala, quem vê pensar, mas só tem essas coisas que são difíceis? Não, é só um recorte por causa do nosso tempo da apresentação, tá bom? Eu estava dizendo inicialmente que nós tivemos mudanças culturais muito intensas na última década. Alguns pesquisadores chamam de uma não é uma crise civilizatória, assim, é uma mutação em termos de civilização. Então, não tem nada... Muitos dos conhecimentos e saberes, inclusive, que a gente reuniu, não dá conta de estar lidando não só com o tipo de mudança, mas com a velocidade das mudanças, né? Então, por exemplo, fortalecimento cada vez mais do individualismo, do produtivismo, do sucesso, do êxito, da meritocracia, a ideia da sociedade do cansaço. Sabe aquela coisa que o Han fala que... Eu não sei se vocês sentem, estão sempre devendo, nunca dão conta, e chega final de semana, você vai fazer alguma coisa, você ainda tem culpa, você vai relaxar, porque você devia estar fazendo alguma coisa. E é devendo, desde o tempo para o filho, é devendo o curso que você deveria ter feito, a ginástica que você não fez, a meditação que você não fez, tá certo? Então, a gente está sempre correndo e devendo. Outra coisa também, nós vemos a pandemia, uma imersão online, que a gente lida com os efeitos dessa pandemia até hoje. Redes sociais que não existiam, redes sociais, e hoje em dia essa questão do selfie, né, não é nenhum tipo de crítica no sentido de ser negativo, é só uma diferença. Por exemplo, quando eu era nova, eu fui educada para discrição, para privacidade. Então era aquela coisa, não fale de você, não conte sobre você, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, minha filha vai postar uma foto de um prato lá que ela comeu. Eu falo, mas por que você vai fotar? E ela fala, mas por que não? Entendeu? Então, aí lá no Dix do Instagram, tal, uma lágrima chorando. Eu falo, mas o que você tem? Então, assim, vejam que é completamente diferente. Eu tenho valor quando eu sou visto. Eu tenho valor quando as pessoas me veem, né? E isso é uma mudança muito grande. Além disso, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, qualquer trabalho com internet, computador, falava assim, coloque o computador no meio da sala, tem que ser coletivo. Com o smartphone, isso acabou. Eles têm mobilidade, eles têm um mundo na mão. Nós temos um mundo na mão. Então, é diferente daquele celularzinho, né, que a gente tinha, que só discava, tal. Então, houve uma mudança, isso é só alguns exemplos. Por exemplo, tem uma questão de jogo, que a gente estudou muito o jogo por causa da questão dos ataques, um trabalho que a gente fez, mas não dá para comparar o jogo de hoje com o que era o jogo há 15 anos atrás. É completamente diferente em termos de interação. O jogo é sempre interação, jogo online, mas em termos de interação, de possibilidades que aquilo leva, etc. Então, há uma mudança muito séria, há uma mudança em curso muito rápida, por isso que se chama de mutação civilizacional. E eu vou trazer alguns dados que mostram que, de modo geral, todas essas mudanças, e mais outras, não é um aspecto ou outro, elas têm levado a um aumento das violências, de conflitos e também de um mal-estar emocional, de um adoecimento mental. Então, isso aparece em vários estudos, principalmente, depois eu falo com meninas. Vamos olhar, eu falei para vocês que eu ia começar com vocês da escola. Violência interpessoal entre os estudantes, vamos pegar uma rede pública enorme, como é a Rede Estadual de São Paulo. A Rede Estadual de São Paulo, mais de 3.500 escolas, é uma coisa imensa. E eles têm um registro que chama um aplicativo Convívio, em que você teve uma agressão, teve um furto, teve uma criança que bateu na outra. Quando é mais sério, não coisas do cotidiano, eles registram essas ocorrências. E esses registros têm uma grande categoria que chama violência interpessoal entre os estudantes. A violência interpessoal envolve ameaça entre estudantes, bullying entre estudantes, saída não autorizada de sala de aula, indisciplina, agressão física, agressão verbal. Queria só mostrar para vocês que nós pegamos os dados de 2018 a 2023. Em 2019, antes da pandemia, nós tínhamos 29.500 ocorrências de violência interpessoal. Pulem a pandemia, porque as escolas fecharam na pandemia. 2022, ela dobra, vai para 71 mil.
de registro de ocorrência. Todo mundo esperava um aumento, porque você sai da pandemia com hipervigilância, com uma série de questões envolvidas, trauma coletivo, que eu não vou entrar, mas a gente esperava que em 2023 isso fosse abaixar. Mas ele, se você for pegar com o dado de 2019, ele quase triplica, chega a quase 90 mil ocorrências. Esse só trouxe um exemplo para ilustrar, mas todas as demais pesquisas que a gente vê aumento de conflito e violência na escola, se percebe claramente um aumento disso, das indisciplinas, da tensão dentro das escolas. Tá? Então, isso é um padrão, eu só trouxe um exemplo para ilustrar. Queria trazer um exemplo para vocês, que é o bullying. Entre essas violências interpessoais, tem vários tipos, né? Mas eu queria trazer para vocês o bullying. E vocês vão ter um outro encontro muito mais direcionado do bullying, que vale a pena, porque ele é algo muito complexo, porque o bullying só é bullying quando ele tem 5 características. A primeira é uma ideia de paridade, ou seja, ele só ocorre entre pares. Professor-aluno, por exemplo, não seria bullying, pode ser assédio moral, mas não é bullying. O bullying tem, então, uma coisa de entre pares. Além disso, o bullying tem a característica da repetição, por isso que ele gera tanto efeito negativo. A repetição significa 3 vezes por semana ou mais. Então, aquele estudante, aquele jovem, aquela criança, ela é submetida a situações de humilhação, situações de agressão, de exposição, 2, 3 vezes por semana ou mais. Outra característica do bullying é que você tem sempre um autor ou autores com alvo mais constante, e existe uma intenção em humilhar, uma intenção em agredir. Não é uma brincadeira que deu errado, é algo intencional. E também você tem um alvo que não se vê como valor, ele não consegue parar aquele tipo de agressão, e justamente isso é algo muito difícil, porque ele se sente isolado. E, por fim, a 5ª característica é que você tem espectadores. Os espectadores de bullying, o bullying, vocês têm que ter muito claro, ele é escondido de adultos, mas ele não é escondido dos pares. Então, você vê um grupo de estudantes ou estudantes, assim, eles assistem, eles são a plateia do bullying. E, quando isso ocorre, você pergunta, mas se eles estão vendo a agressão, por que eles não fazem nada? Porque eles não querem ser o próximo. Porque, muitas vezes, eles compartilham de achar aquilo engraçado. Muitas vezes, eles ficam indignados e não sabem o que fazer para parar aquilo. Quando, às vezes, uma escola fica sabendo do bullying, ou mesmo a família fica sabendo, algumas vezes é porque ele já estourou. A maior parte das, ainda mais quando está falando dos maiores, né? Estourou em que sentido? O jovem já apresenta um transtorno de ansiedade, já apresenta sintomas físicos daquilo. E depois vocês vão ver, é porque eles não procuram os adultos para lidar com essas situações. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, só ver. Vocês conseguem ver a tela? Vejam, aqui é um vestiário, um banheiro. Você tem estudantes assistindo, está vendo? Observem que tem as 4 características, né? A paridade, plateia, escondido, né, então, dos adultos. A gente só não tem repetição aqui. Um alvo, um autor que tem a intenção de agredir. Dá uma vontade de ir lá e meter a mão, não dá, gente? E a gente fala, vocês têm que ir lá, tem que fazer alguma coisa. Vejam, pergunta, né, que a gente faz, uma delas é, pense o que é adolescente, a imagem e pertencer a um grupo é fundamental, é fundamental. Pense em que é eu ser repetidamente humilhado na frente de um grupo que eu quero ser valor, que eu quero se pertencer. Então, quando falam que bullying é brincadeira, ou que fortalece caráter, na minha época tinha, então tem algo muito errado. E aí o que acontece? Existem características do bullying que eu acho que é importante. O bullying, quando eles são crianças, eles recorrem a nós, adultos, para contar os problemas. Na adolescência, eles recorrem cada vez menos.
pesquisas que nós realizamos e pesquisas internacionais mostram que o adolescente, o jovem, ele não procura o adulto para contar esse tipo de coisa, a não ser quando está aqui. Por que eles não procuram? Porque a intervenção dos adultos piora a vida deles. A intervenção dos adultos acaba ele se sentindo ainda pior, como se ele tivesse culpa naquilo. Ele é um banana, ou ele não faz nada. Então, eles procuram muito pouco os adultos. Vejam esse exemplo aqui, mais para frente. É de uma garota, ela faz esse post e ela gostava de um menino, e aí os jovens colocam os dois para beijarem na escola. Tá? E ela posta dizendo assim: quando a gente não ficou, eles, os colegas, me seguraram e forçaram o menino a me beijar. Eu me escondi. Quantos adultos me acharam, eu contei. Todo mundo ficou contra mim, inclusive o garoto. Ficavam me mandando mensagem, xingando, e eu sofri mais bullying ainda. Então, a gente vê, inclusive, o bullying tem várias camadas, por isso que ele é muito complexo. Você pode ter, por exemplo, um estudante que, numa escola, ele pode ter um nível socioeconômico mais baixo. Você pode ter também esse mesmo estudante que é muito religioso, mas esse mesmo estudante tem uma orientação homossexual. E aí ele acaba, às vezes, se apaixonando por um menino, e esse menino faz bullying com ele, e ao mesmo tempo, eles têm uma relação. E aí o que acontece? Esse estudante não vai falar nunca, gente. Não vai falar, porque para ele lidar com essas camadas já é muito difícil. Então, como é que eu vou contar para o outro sobre isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo extremamente delicado e difícil de lidar. E que o amparo nosso, por isso que vai ser legal essa palestra também, porque não é o tema de eu aprofundar aqui, mas que o amparo, o cuidado para trabalhar com todos, espectadores, autores, alvos, ele é fundamental. Não vou entrar nas consequências aqui, mas, inclusive, os autores e espectadores, é uma ideia de que você normaliza a injustiça, tem uma série de questões envolvidas. Mas a minha ideia com vocês aqui é estar trazendo as experiências que, muitas vezes, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos estudantes podem passar e que nem sempre a gente sabe. Né? Outra coisa também, numa pesquisa que a Luciane Tonheta, que faz um trabalho, né, aqui também com as comunidades, ela pesquisou mais de 945 mil estudantes da rede estadual paulista, e o que ela encontrou como alvos de bullying, 25% dos estudantes se viam como alvo de bullying, 18% eles sentem medo de alguns alunos, dos estudantes, e 8% desses sentem medo sempre. Então, pensem o que é isso. Só que eu não vou dizer eu tenho medo de vir para aula, porque eu tenho medo de alguns alunos sempre. Por isso que as conexões com eles vão ter que ser cada vez mais, os laços cada vez mais ligados. Né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com média quando se trabalha com convivência, porque média dilui desigualdade. A escola, as desigualdades de raça, de gênero, de nível socioeconômico que tem na sociedade se manifestam na escola. Né? Então, a gente identifica nos estudos que os estudantes negros, estudantes homossexuais, de nível socioeconômico mais baixo, eles têm um índice muito maior de serem alvos de bullying, por exemplo, do que outros estudantes. Para vocês terem uma ideia, os estudantes negros, eu não estou falando dessa escola, vocês estão entendendo? Eu estou falando de uma maneira geral. Os estudantes negros, eles são mais punidos e com maior frequência, né, maior frequência de punição e também com mais severidade do que o mesmo ato cometido por estudante branco. Então, isso também aparece nas relações, e a gente também tem que ficar atento com relação a isso. Agora, se vocês, só para mostrar isso, tem uma pesquisa que saiu em 2024, em que eles pegam adolescentes pretos, pardos, indígenas, que é a coluna verde, e a coluna azul são estudantes brancos. E eles observam que, nas pesquisas, tem mostrado que todas as violências, espalhar mentira, pegar coisas que ele não queria que pegasse, tirar sarro, estragar algo de propósito, sempre os estudantes negros, né, ou seja, pretos, pardos e também estudantes indígenas, eles são mais alvos desse tipo de violência. Né? Só que as violências, muitas vezes, não são identificadas porque são naturalizadas. Então, muitas vezes, a gente nem sabe que aquela violência, que aquilo é violência, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês.
a gente estava trabalhando com uma escola, e essa escola a gente estava trabalhando a questão do bullying com os estudantes. E um dos estudantes ele é obrigado a tomar água do vaso sanitário. Todo intervalo ele tinha que tomar, intervalo do recreio uma vez por dia, ele tomava água do vaso sanitário. E aí, quando trabalhou a questão do bullying, ele olhava assim e falava assim, mas amigo não faz isso? Isso não é só zoação? Não, mas você gostaria de tomar água do vaso? Não. O que acontece se eu não tomar? Eles vão me bater, eles não vão querer ficar... Então isso é amizade? Ele falou, mas se isso não é amizade, então eu não tenho amigo? A gente não sabia se falava, não é amigo, tudo bem, cara, entendeu? Sabe uma coisa assim? Porque a dor dele era assim, é só essa relação que eu consigo, que eu tenho. Se me tirar isso, o que me sobra? Então, eu naturalizo a violência. Esse dado aqui, ele mostra muito, ele foi publicado ano passado, do Prova Brasil, que é uma prova que todas as escolas, né, públicas elas respondem e tal, e é o questionário do diretor. A pergunta é, em que frequência aconteceu esse tipo de violência ao longo de um ano? Pense em um ano, tá? Discriminação. 82% de diretores disseram nunca. Bullying, 56% respondeu nunca. E só que não é sacanagem deles, não é uma mentira. É que eu vejo aquilo como brincadeira. Eu não vejo aquilo como violência. Eu não vejo aquilo. E tem um outro problema. É o que eu falei para vocês. A percepção de professores, de adultos, ela é sempre muito importante. Mas, se você for pegar, ela não é suficiente para a gente pensar em ações envolvendo adolescentes. Por quê? Porque os adolescentes, se eles não compartilham, você tomar ações e decisões só na leitura que nós adultos fazemos, ela pode ser equivocada. Por isso que a gente sempre fala, envolver os adolescentes nas dificuldades que eles estão vivendo, nas propostas de convivência, nas questões da relação dentro da família, ele é fundamental. Nós não podemos confiar só na nossa percepção, sabe? Então, aqui tem uma questão interessante assim, que a gente via claramente, não trouxe o dado aqui, porque nem é a situação, mas quando a gente trabalhava com as escolas e você fazia entrevistas, questionários com estudantes e também com os adultos, e a mesma coisa com família, a percepção de conflito entre os adolescentes era sempre muito maior do que os adultos achavam que tinham. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e nem sempre acreditar só que na nossa leitura. Por isso que a escuta, a confiança, a abertura vai ser fundamental. Bom, olhando um pouquinho para a internet, para as plataformas digitais, queria trazer alguns dados. Esse é uma pesquisa que saiu recentemente de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. E aí está mostrando a evolução das plataformas, né, dos aplicativos que eles usam desde 2015, tanto a idade como o tipo de aplicativo, até 2023. Então, nós temos mais de 90% dos adolescentes entre 13 e 17 anos, tem um perfil, pelo menos, em rede social. Tá? Então, isso faz parte do cotidiano deles. As redes mais populares no Brasil são WhatsApp, para eles, Instagram e TikTok. Quando eles são pequenininhos, é o YouTube. O YouTube passa esses dados. Tá? Então, WhatsApp, Instagram e TikTok. Comparando meninas e meninos. As meninas usam redes sociais mais frequentes do que os meninos. O conteúdo, geralmente, que o algoritmo sugere para as meninas, principalmente quando você começa a acessar, é moda, beleza, estilo e padrões, como se deve se comportar como menina, etc. Tá certo? Como mulher, né? E, para os meninos, esportes, masculinidades e jogos competitivos. O uso excessivo, então, são esses conteúdos que o algoritmo tem mostrado com mais frequência. O uso excessivo das redes sociais está associado a sintomas que eu vou abordar muito pouco, porque essa parte você vai abordar com mais profundidade: depressão, ansiedade, baixa estima e insatisfação corporal. As meninas são mais afetadas do que os meninos, em vários estudos mostram. As meninas aprendem a se odiar, a odiar o seu corpo, odiar seu cabelo, odiar o seu jeito de ser, tá certo? E os meninos aprendem a odiar os outros. A raiva é incentivada.
Tá? Então, depois eu vou mostrar esse dado para vocês. Então, elas são mais influenciadas, tá? E elas têm mais insatisfação com o próprio corpo, porque elas são pressionadas por um padrão ideal de beleza, e eles reforçam não só os estereótipos de gênero, o algoritmo, mas ele alimenta expectativas que são irreais, tá? Entre eles. Vamos olhar agora para os meninos. Nos meninos, é uma pesquisa que está saindo agora, sai em 2025, mas o relatório inteiro não está publicado, com 5.000 adolescentes de 13 a 17 anos. As dependências e os vícios que foram identificados, tá? 40% desses meninos se dizem viciados em smartphones celulares. 21% se veem dependentes de games. Vício em pornografia, 19%. Gostariam de ajuda para se livrar de vícios, 46%. E preferem muito mais a vida online, isso, offline a online, eles colocam 53%. Então, vejam, 47% dos meninos preferem muito mais uma vida online do que as relações sociais físicas. As relações presenciais físicas, elas exigem, em termos de desenvolvimento, é muito mais difíceis elas são. Porque eu tenho que identificar com a reação do outro, eu tenho que regular minha raiva, eu tenho que conseguir expressar de um outro jeito. Então, elas exigem um esforço adaptativo muito maior do que em rede. Com relação à masculinidade, o que eles encontraram é que 14% veem os influenciadores masculinos como referência de masculinidade. 60% desses meninos entrevistados, eles convivem com pouco ou nenhum homem que é considerado bom exemplo. Gente, esse número é muito alto em termos de masculinidade, é um número muito alto. E esse dado chama muita atenção, 50% deles não têm certeza se os pais os amam efetivamente. Porque, mesmo que a gente chame horrores, para eles isso não é claro. Tá? Muitos meninos não conversam sobre sentimentos e eles reproduzem, né, assim, na pesquisa traz, padrões de silêncio emocional que eles herdam dos pais, que eles herdam dos avós. Então, eles reproduzem isso. Bom, falamos um pouco sobre meninos na internet, né? E queria falar com vocês agora sobre os desafios. Sabe os desafios como desodorante, cheirar o desodorante, né? Aspirar o desodorante, desafio da canela. Tem vários desafios que eles fazem. Pode parecer que nosso filho não faz isso, mas nosso filho faz isso. Ele pode fazer de outro jeito, e pode ser o desafio de ficar num pé só. Eles têm vários desafios. Eu vou mostrar um que é recente, que tem agora, que está na moda, cada hora, né? Tem agora o desafio da... como chama o comprimido azul? Viagra, vocês falaram rapidamente, vocês estão vendo, né? Agora eles tomam, né, o Viagra, tem que tomar muito. Então, cada hora é um desafio diferente. Vejam esse agora desafio. Ó. Cercado por colegas, este jovem apoia as costas na parede. Ele é pressionado no peito, na direção do coração. 9 segundos depois, o estudante perde a consciência, enquanto outros alunos dão risada. Em outro registro, feito pelos próprios alunos, uma adolescente repete o desafio. A aluna cai com o rosto no chão e demora a recuperar os sentidos. Todos esses vídeos foram registrados dentro de uma das maiores redes de ensino do país e fazem parte do que a internet nomeou vocês já viram, como o desafio dá vontade de espancar, né, gente? Vocês estão vendo bem amorosa hoje, mas, na verdade, é algo que, assim, você fala, mas para quê? E eles caem na risada de fazer. E isso é muito sério, porque você pode dar arritmia, essas coisas todas, mas eles fazem isso como brincadeira. E uma pergunta que a gente se fazer é por que esses meninos se envolvem nesse tipo de desafio, né? E aí tem alguns estudos que mostram. Eu vou trazer uma síntese, não vou ler tudo isso, mas vou só passar rapidamente, depois vocês recebem a apresentação. Primeira razão que eles encontraram, pressão social e pertencimento. Amigo que incentiva um outro a participar, e eu quero ser... Aqui está muito nítido isso, vocês viram? Que você está na frente de todo mundo, os amigos incentivando, tá certo? Cair na risada, então pressão social, né? Outra coisa, um desejo de ser reconhecido. Então, eles fazem coisas perigosas para se destacar. Então, tipo, duvido que você vai
usar lá, cheirar o desodorante, né, aspirar o desodorante. E aí você vai provar que você é capaz de fazer, tá certo? Então, isso acontece muito. Eles veem a boa imagem como algo muito importante. E se para eu ser aceito nesse grupo, eu tenho que mostrar que eu sou corajosa, o desafio faz muito parte da adolescência, né? Então, eles mostram que podem, tá? Então, é muito comum acontecer isso justamente porque eu quero mostrar que eu não sou banana, que eu sou capaz de fazer. Além disso, a ideia do entretenimento, né? Que é a MOM, né? Diversão, curiosidade, né? Então, por exemplo, não sei se vocês viram o desafio do Kiki, vocês conhecem? Vocês devem ter visto, que é quando o carro está andando de porta aberta, aí 10 minutos, pode ser? Obrigada. Aí você está andando de porta aberta e você vai andando e vai filmando, né? Com o carro andando. E então, por exemplo, você fala, o que tem na cabeça de um ser humano para fazer isso? Tem muita coisa na cabeça. Por exemplo, a diversão e ver a reação das pessoas. Porque como isso é postado e todo mundo ri, tem lá 10 mil comentários e curtidas, eu vou fazer igual também, tá certo? Então, a ideia do entretenimento. E outra coisa também, o efeito contágio. Eles identificaram, por exemplo, tem alguns desafios agora, né? Esse, por exemplo, do Viagra, que tem um monte de influenciador falando e rindo. Olha só como ficou, não sei o quê, ele está ereto por 3 horas e meia, tal. Pronto, os meninos vão justamente pelo efeito contágio e retomando essas coisas. Porém, é que a gente, quando fica sabendo, o negócio já passou, né? Quando fica sabendo. Mas o que o estudo mostra é que eles teriam recusado, metade dos estudantes que eles pesquisaram teria recusado participar do desafio se eles soubessem as consequências, se eles soubessem que poderia... E tem a própria questão neurológica, né? Eu não vou entrar nisso, mas do próprio desenvolvimento, que essa questão da regulação do impulso é muito complicado, tá? Então, eles dizem que as informações sobre risco, sobre consequência, ajudam a tomar a decisão, mas é só metade. Outra metade a gente entrega para Deus, né? A gente implora para não... Né? Além disso, além da questão da informação, tem uma ideia de quem eu convivo. Isso faz muita diferença nas decisões que eles estão tomando. Tá bom? Bom, vou correr um pouquinho e vou... aprofundando na questão da internet, você tem 2 tipos... Tem redes abertas, né? O Surface, Instagram, TikTok, Twitter. Só que você tem também na internet comunidades fechadas. Então, por exemplo, Telegram, né? Você tem mesmo WhatsApp, você tem o Dix, né? Às vezes do Instagram, mas você tem, por exemplo, servidor do Discord. Para quem entrou já no Discord, que é uma plataforma muito potente, você tem servidores lá dentro. Servidores é como se fossem comunidades e subcomunidades, várias subcomunidades. Esses servidores você só entra, como no Telegram, se você tem um link, se você tem um convite para entrar. E aí, quando você entra, você está num servidor, mas você tem outros naquela mesma comunidade, naquele server, que você pode só passar, muitas vezes, se você faz alguma coisa especial, porque esse outro servidor ele tem outros conteúdos mais interessantes. E aí, a gente tem percebido cada vez mais que as crianças e os adolescentes, tanto na superfície da internet como nas comunidades, têm interagido cada vez mais com conteúdos nocivos, violentos, discursos de ódio, e também eles têm sido submetidos cada vez mais a propostas e desafios que não aconteceriam em outros meios. Bom, aqui é um exemplo de discurso de ódio que é muito comum. Gente obesa passa uma energia suja, isso aqui é em rede aberta. Mulheres não são iguais ao homem, o feminino prega isso, aqui está quantos homens passaram por aqui, tá? É piranha, etc. Aqui um aparente cientificismo, comparando o crânio do negro com o crânio do homem branco e mostrando as diferenças. Então, esse é um conteúdo muito comum de se achar facilmente na internet. No atendimento do Helpline, que é a linha, né, do SaferNet, que você pede ajuda, você faz denúncia. Eu não vou aprofundar aqui, mas o azul é em 2024, 2022 é em verde. Pornografia, exposição de imagem íntima, etc. Tudo isso aumenta com o tempo, né? Cada vez mais ele tem aumentado esse tipo de conteúdo, que é o que eles têm consumido. Tá?
existe uma coisa que eu queria trazer para vocês, que são chamadas subcomunidades. As subcomunidades, eles dão esse nome de subcomunidade, elas ocorrem tanto nos servidores do Discord, como no Telegram, como em redes abertas. As redes abertas, as subcomunidades, eles falam sub, se você não é da sub, e a gente demorou para entender isso, são conteúdos que são nocivos. Por exemplo, automutilação, por exemplo, transtornos alimentares incentivam a magreza excessiva. Por exemplo, amor, eles falam obsolove, amor, aquele amor arrebatador que você se humilha para a pessoa, que você planeja vingança. Furtos, pequenos furtos. Então, essas são subcomunidades. Tanto dentro do Discord, como, por exemplo, no Twitter, você tem uma mesma perfil ou uma subcomunidade, ou um servidor que tem tudo isso junto. Tá? Que não é uma coisa só, outra coisa. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Nós encontramos mais de 10 mil páginas no Twitter com esse tipo de conteúdo. Vejam, aqui, ó, quando é ED, é sempre as siglas. ED, SH, ED, transtorno alimentar, SH, self-harm, autolesão, TWT, Twitter, tem sempre siglas. Observem que aqui, ó, tem 7.820 seguidores e é todo um perfil que ensina a questão... eles falam ANA, né, da anorexia, como é que a magreza excessiva, a valorização da magreza. O Hello Kitty é símbolo justamente disso, ele não tem boca, né, Hello Kitty. Então, aqui fala como perder 8 quilos em 15 dias sem fazer exercício. Vocês vão querer seguir, não vão seguir, não vai dar certo, tá certo? Não é por aí. Aqui, ó, mirtilar, ratear, sacolar, são comunidades que ensinam como você faz pequenos furtos em loja. Como é que faz quando você for pego, tá certo? Então, a mesma coisa aqui, eles põem, estão vendo aqui, não me siga se não for da sub, vocês estão vendo? Isso e a gente falava, cara, mas por que eles botam isso, mas o perfil aberto? A gente tinha muito... E fomos entendendo a dinâmica disso. Ele é aberto porque é o local em que eles se encontram. Se um de vocês, um filho, aparecer com autolesões no braço, você vai ficar preocupado, você vai querer ajudá-lo, né? Você vai... E com toda a razão. Aqui eles se unem, eles se valorizam. Se você tem alguém, por exemplo, um filho que está deixando de comer, que está demonstrando um transtorno alimentar, você vai cuidar. Aqui eles se valorizam, eles falam, nossa, como você está magra, olha como você já conseguiu. Então, assim, é um local em que eles se encontram e têm pertencimento. Eles têm escuta aqui. Então, vejam, aqui eu não vou ler para vocês, mas eles ensinam, por exemplo, como purgar de maneira vomitar de uma maneira eficiente, como é que você faz para usar não só o vômito, mas enganar os teus pais que você está comendo. Vejam aqui, qual foi a primeira lâmina que você usou para fazer SH? SH é self-harm, né? E aí ele pergunta, seus pais descobriram? Eu queria só... Vocês não vão conseguir ler? Isso aqui é de março desse ano, tá? 45 mil visualizações. E nós temos, na época que eu vi, 372 relatos deles contando como eles faziam. Então, vejam que muitas vezes é o universo que nós, adultos, não fazemos parte, mas que eles consomem isso. Se não consomem, eles passam e sabem que existe. E isso é muito sério. Quando o Twitter cai, né, ele cai, muitos migram muito fácil para outras redes. Então, se você vai no Blue Sky, você tem, ó, a Ana é nossa amiga, mostrará, Ana é anorexia, tá? Então, você tem a mesma coisa, meninos e meninas, ó, mas se você não faz parte dessa thread, ou você não é da EDWT, que é a subcomunidade, sai, me bloqueia, não comenta nada, tá certo? Então, onde entra a escuta? E isso é fundamental, porque é isso que nós vamos conseguir com eles, gente. Porque se nós não conseguirmos isso, essa conexão que eles estão tendo, eles vão encontrar isso em outro lugar. Então, vejam aqui, é um braço todo cortado, todo lesionado, com autolesão, e ele foi para o posto de saúde e deram pontos com uma linha preta, de cor preta. E parece aranha, sabe um monte de aranhinha no braço? E aí ele tem aqui, só para vocês verem, 13 mil visualizações, tá? 876 curtidas. E aí escrevem, que inveja desse braço. Que lindo, parece várias aranhas bebês. Ele responde, é muito bom de tocar. Quero passar a mão, qual lâmina você usou? Então, gente, você tem... o sofrimento, a dor, passa a ser a identidade deles. Vocês estão entendendo como isso é sério? A minha identidade está associada a isso. E isso, mesmo que não seja, por exemplo, os nossos filhos agora, são jovens e crianças que a gente está convivendo.
Vejam que, quando o sai para o Twitter, sai do Twitter e vai para outra rede, porque o Twitter fechou, né, na época que o Alexandre desbloqueou o Twitter, ele escreve assim: obrigado por terem feito da minha vida melhor, meus amigos. Muita gente gosta de mim aqui. Tem carinho por mim, quer me ver bem, isso é muito importante. Eu não me sentia mais sozinho. Agora vou voltar para os tempos obscuros. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a necessidade de pertencimento e conexão é do ser humano. E, muitas vezes, quando eu tenho nesses grupos, por isso que tem pais que a primeira coisa que você fala, olha o celular, dependendo do que está acontecendo. Eles vão estabelecer conexões lá, mas não vão estabelecer em outros lugares. Porque lá é o ambiente que eu me sinto pertencente. Eu já estou terminando. A gente foi estudar, por causa da ideia dos ataques, inicialmente, como é que eles são cooptados para esses servidores, como é que eles são aliciados, levados para esses servidores, para essas comunidades. E se usa elementos da cultura juvenil. Perfis, memes, trends, vídeos, chats, os jogos online. Né? Então, e nesses, o problema não está no jogo violento em si, mas nas interações que ocorrem no chat. E é muito comum, nos trends, no meme, etc., que tenham links dessas comunidades. Então, vejam aqui, eu falei para vocês que o jogo de hoje é diferente de 15 anos atrás. Então, por exemplo, o jogo é transmitido por adjacentes. Então, por exemplo, o Discord é uma plataforma em que você põe lá no TikTok, vai ter o jogo tal, em tal hora, e põe o link. Aí todo mundo entra no Discord e vai jogar. Tá? Aí, quando você joga, é a mesma coisa. Assim, não precisa ser só ao jogar, você tem o chat que fala, etc., mas você também tem, por exemplo, no Roblox, no Minecraft. Eu já entendi, gente, acho que às vezes até... eles convidam você para um outro servidor. Tá? Então, eu vou mostrar... Veja... vai tomar no... Ele está apresentando Meu o jogo. Deus, o jogo que cara. Ele está jogando e uma menina... Deixa eu ver se é essa... Mano. Se for, vou no canal dela, chamar ela de... Se for, vou xingar muito ela aqui, mano. Vai... Essa... Eu vou parar, mas ele xinga a Rayana de tudo quanto é jeito, tá, gente? E a Rayana é misógina, bem a misoginia, e você tem um chat que vibra. E esse chat, eles são convidados para ir numa comunidade, num servidor, por exemplo, fechado. Então, nesse servidor, tem uma coisa fundamental. Eles sentem escuta. Eles têm... muitas vezes o ressentimento... Por exemplo, um menino que estava afim de uma menina e a menina não deu bola para ele. Você está bravo com isso, até porque você tem 12, 13 anos, você é desajeitado com isso é normal acontecer. Mas chega lá, eles falam, toda mulher é piranha, interesseira, etc. Esse menino ele encontra eco à sua raiva. Então, claramente, a gente vê, no sentido do pertencimento, mas um pertencimento em que a raiva é fomentada, em que a culpa não é tua, cara, são as mulheres que são vagabundos. Então, por exemplo, se lá ele diz toda mulher mente com relação ao estupro, eles falam, estão te tirando a venda, é isso mesmo. Mas vejam, várias pesquisas que a gente acompanhou mostram que os adolescentes dizem, os adultos não me escutam. E eles falam, pensam que a gente não sabe, que eles tiram sarro quando a gente fala. Outro dia, que minha filha não veja, né, eu estava na mesa do café, do almoço, e ela falou, mãe, você sabia que o Elvis está vivo? E eu virei e falei, aposto que você viu essa besteira no TikTok. A gente ferrou, né? Na hora ela falou, você não sabe de nada, porque você... E ficou indignadíssima. Eu falei, cara, você estuda tanto para fazer umas merdas dessas, né? Para mim, eu falo. E aí eu falei, deixa eu ver como é que eu conserto. E se ela sai indignada, dizendo quem sou eu, sou arrogante, onde já se viu. E quantas vezes a gente não desmerece algumas coisas. Vejam, depois eu até fui lá, falei, filha, eu estava pensando que talvez você tenha razão. Quais argumentos você tem, né? Para o Elvis estar vivo? Então, você vai lá, né? Bom, mas nessas comunidades, eles são aplaudidos. Só que essas comunidades, ao mesmo tempo que tem isso, elas geram um compromisso. Elas geram um compromisso, elas geram um pertencimento. E para você passar de um nível para o outro, de um servidor para o outro, você tem que fazer desafios. Então, você tem que, por exemplo, torturar o cachorro. Vocês sabem o que é plaquinha? Não? Eu vou... Plaquinha é quando você escreve um nome com autolesão do líder da comunidade. Você tem que fazer isso, aí você passa para outro servidor. Então,
você vai interagindo num ambiente que nós jamais deixaríamos os nossos filhos, sobrinhos, netos, etc., interagir. Então, você jamais deixaria numa festa que tivesse isso. Eles são cooptados, muitas vezes, pela transgressão do humor, mas é um humor violento, mas que eles acham massa, imagina, entendeu? Então, os memes, muitas vezes, eles são portas de entrada. Eu também não vou ler para vocês, mas essa ideia da zoação, de que tudo é brincadeira, ela é muito forte nos adolescentes. A gente está identificando, inclusive, no novo relatório que a gente saiu semana passada sobre os ataques de atualização, eles veem a violência, mesmo a violência de bater, violência de sangue, como zoação, como engraçado, né? Então, o racismo é engraçado, né? E aí ele funciona, gente, como uma coesão do grupo. A gente ri do sofrimento, a gente ri de piada, entre aspas, né? E aí a gente tem aqui, eu não vou ler para vocês, mas assim, o meme e os chats do memes que levam a essa cooptação que eu falei para vocês. Bom, outra forma de atuação da comunidade é por meio das meninas, principalmente web namoro, sedução. 11, 12 anos, Mega Blaster Plus ingênua. Elas se apaixonam por alguém que não existe, só existe na cabeça delas, não na cabeça delas, elas foram enganadas, elas foram seduzidas. E quando elas entram, muitas vezes, no servidor, além disso, tem as hierarquias, os cargos, e muitas vezes é o nude que ela enviou, ele ter torturado o animal e postado o vídeo para ele passar para um outro servidor, eles passam a ser ameaçados e chantageados. Aqui é só para vocês verem um que a gente entrou. Ele fala assim, a gente não entra, eu não posso falar isso, porque senão o comitê de ética me mata. Tem um que a gente ouviu falar, que é ter grandes... Ele fala assim, você quer ter grandes permissões e proteção dentro do servidor? Imagina você com um cargo acima. Para isso, você só precisa, né? E aí eles vão dando os desafios. Então, aqui, por exemplo, seja minha puta e você ganha. Faz plaquinha para o SEV, né, que é o Deus, o servidor é o chefe do servidor, então eles escrevem o nome, Heitor, alguma coisa assim. Faça um vídeo divulgando o servidor, coloque na link da bio. E a mesma coisa, CP, por exemplo, é pornografia infantil, que ele fala, pessoal, vamos deletar, porque é muito fácil. Eles entram, já botam outro link do servidor, você vai para um outro link, porque acontece isso. Bom, vamos lá, a gente tem visto, isso aqui é um desafio, tá, de uma menina num servidor. Aqui, ela tem 11 anos, ela é tão ingênua que ela põe a identidade dela, eles descobrem tudo da criança, tá? E elas também têm cada vez mais, o que a gente não via antes, elas são as maiores vítimas, também os maiores agressores, tá? Isso aqui é o explanar. Explanar ou doxting é quando eu vou te expor o teu nude, né? Então, por exemplo, aqui ele é o peito, nós vamos explanar o peito da Alice, tá? Então, isso é explanar. Então, você chantageia, aqui, olha, se você me negar, eu explano. Aqui, vai ao banheiro, certo, sua vagabunda? Você vai fazer o que eu quiser. Isso é muito comum. Então, vou pular. Vai lá, há uma desensibilização, há um maior adoecimento mental, a gente vê uma desumanização, a valorização da violência como forma de ser reconhecido. Tá? Os dados têm mostrado, olha, de 2013 a 2023, jovens, né, pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 14 anos, aumentou 482% os casos de procura no SUS por depressão, 324% de ansiedade. Então, é a primeira vez no país que a busca de adolescentes é maior do que de adultos nessa área. Agora, a violência autoprovocada. Um aumento de violência autoprovocada na escola de 950%, gente. 950% de casos registrados na escola. Então, você fala assim, como assim? Né? Então, isso é algo muito sério. Deixa eu só ver, tirar aqui. E dizer para vocês, eu vou parar aqui, vou passar, a gente conversa depois, que eu não trouxe isso para vocês se assustarem. Está todo mundo se matando aqui, mas não é essa a ideia. O que eu quero dizer, assim, é a primeira vez que nós não temos um gap geracional, a gente tem um fosso geracional. A gente não sabe o que é diferente de uma experiência que você pode ser controlado. Quem que são os amigos que você anda, filho? Com quem que você vai dormir fora? Ele tem na mão todo o universo.
E muitas vezes eles são muito novinhos. Por isso, quando eu falo os 14 anos, etc., isso é fundamental. Porque é diferente de 5 anos atrás, é diferente de 10 anos atrás. Além da idade, essa coisa de você celular, você tem que ter senha com eles, entendeu? Você tem que ter quando é maior de 14. Não é uma ideia de privacidade, é proteção. Você quer saber onde teu filho vai, você tem que saber. Não é que você vai ficar procurando o tempo inteiro, estou dizendo, mas tem vários sinais que eles dão, a gente fala sobre isso depois, mas a gente tem que pensar que o cuidado, estabelecimento de conexão, etc., e a gente discute melhor isso em seguida, ele é fundamental numa época em que cada vez mais eles estão vulneráveis, eles estão mais expostos. Para vocês terem uma ideia, o resultado dos ataques, a pesquisa que a gente fez agora, você tem 80% são de crianças e jovens até 18 anos. Se você cuida, se você protege a cidade, você previne muito mais outros tipos de violência. Eles são cada vez mais cooptados, principalmente a gente tem encontrado isso, tem relatórios internacionais, por exemplo, crianças com TEA, tá certo? Porque eles são, muitas vezes, buscam o pertencimento que a relação online traz, mas que nem sempre se consegue no presencial. Então, a gente diz que nós somos desafiados, enquanto escolas e pais, a lidar com questões que nós não tivemos que lidar. Nós temos que brigar muito para regulação e regulamentação, né, e responsabilização da internet, mas também nós precisamos muito mais nos unir como uma comunidade que se cuida, porque nunca essa ideia do cuidado dentro da sociedade foi tão importante. Eu passei do tempo, é óbvio, desculpa, vou passar para vocês. Gente, obrigada. Bom, gente, prazer. Eu sou Marielle Kellerman. É uma emoção estar aqui. Eu sou ex-aluna, ia no Marcão, né? Marcão não muito. Então é muito legal estar aqui agora falando para vocês nesse lugar agora de profissional. Então eu sou ex-aluna da Comunitária, estudei aqui do primeira série, chamava primeira série até o final, né, do colegial. E agora sou mãe também, sou psicóloga. Então, contando rapidinho, sou psicóloga de formação, sou psicanalista e estou aqui num lugar de fala de atender criança e adolescente há 20 anos. E vou tentar fazer com que ninguém tenha pesadelo com a Thelma, porque é desesperador. É desesperador ouvi-la, né? Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre as ideias, né, do movimento Desconecta, eu acho que não dá mais para ter. Mas eu vou trazer alguma esperança mesmo, não porque é minha função aqui melhorar alguma situação, mas queria falar como psicanalista que algumas dessas coisas que a Thelma colocou não são completamente novas. A carta da Ana e a carta da Mia, né, que são documentos que falam sobre anorexia e bulimia, isso tem na internet faz 20, 30 anos. É uma coisa não é uma coisa nova, né? Mas eu acho que essas comunidades e o nível em que a coisa foi escalando mudou muito com rede social. Então, vou falar um pouquinho para vocês rápido sobre panorama de uso de tela no Brasil. Por que eu vim falar isso? Eu sou psicóloga, atendo no meu consultório, né? Atendo há 20 anos criança e adolescente, mas eu venho estudando a nossa relação do ponto de vista psicanalítico com o mundo digital faz mais ou menos 15 anos. Né? Tem um livro publicado sobre isso, então é um tema de estudo de observação que eu tenho. Eu acho que eu vou falar aqui, Thelma, do ponto de vista do... Você fala do atacado, né, dos grandes números, das grandes pesquisas. Eu vou trazer um pouco aqui o que eu escuto dos meus pacientes no consultório, do ponto de vista mais individual, e pensando também qual a relação que eu tenho com pais. É nesse sentido que eu espero dar um pouco de esperança. A Thelma é uma grande autoridade na área de educação. Prazer e uma honra estar aqui. Mas eu acho que é sempre possível a gente cheirar nosso filho. Do ponto de vista da escola, eu não sei. Isso me dá muita angústia de ver esses números da quantidade de bullying, de ataque, esses vídeos. Eu não tenho vontade de bater, eu tenho vontade de chorar. Porque eu tenho filho pequeno. Eu tenho filho pequeno, minha vontade é de chorar. Mas eu acho que, como mãe, como psicanalista que atendo criança e adolescente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é possível a gente observar que está acontecendo alguma coisa.
né? Eu acho que a série Adolescência trouxe uma espécie de pânico e de desamparo em todo mundo, com uma sensação que aquela série explora de uma maneira muito genial, de que aqueles pais não sabiam, né? E a ideia de que será que está acontecendo uma coisa que eu não tenho nenhuma dica? Meu filho está lá, me parece que está tudo bem, e, de repente, acontece alguma coisa tão grave quanto aquela e eu não consigo ver nada. Do meu ponto de vista, como psicanalista, não. Tem coisas que a gente vai ver, se a gente estiver atento, né? O que são sinais e sintomas que a gente vai ver em criança e adolescente? As coisas comuns: comida, sono, agitação. A criança está com algum sintoma novo de ansiedade, está roendo a unha, tirando pelinha. Essas coisas muito graves, é óbvio, não precisa dizer, né? Se a pessoa parece cortada, não precisa dizer. Mas tem muitas outras coisas que acontecem antes, né? E que aí o que a série Adolescência ela explora é uma ideia de, puxa, meu filho estava tudo bem, e eu acho que é isso que, principalmente o livro do Jonathan Haidt, eu vou falar bastante aqui do ponto de vista de saúde mental, com rede social e com a internet traz, né? Um livro que saiu no ano passado, um livro importante, inclusive, para a legislação, que aconteceu no Brasil e em vários outros países, de proibição de dispositivo eletrônico na escola, mas que, se o meu filho está dentro do quarto, fechado, no computador, muitas horas por dia, não está tudo bem, né? Que eu acho que essa era uma questão que se estava pensando até então. Relatório digital da We Are Social Brasil. As pessoas ficam, em média, 9 horas e 13 minutos conectadas por dia em rede social. Dia. A gente só perde para a África do Sul, nós somos o maior consumidor de rede social do mundo, o segundo maior. Esse guia é um resumo executivo que saiu do governo federal no começo do ano. Olha, eu estudo isso faz tempo e, mesmo para mim, é muito interessante. Vale a pena acessar. É uma junção de muitas entidades que vão fazer exatamente uma ideia de guia de como se usa. Esse dado eu acho que é muito interessante. Quer ver? Esse próximo aqui. Esse. Não, peraí. Olha só, domicílios brasileiros, crianças de até 5 anos, nenhum livro em casa e mais de 2 horas por dia jogando em tablet. Criança de 5 anos, mais de 2 horas por dia. Isso aqui é Brasil, né? Todo um monte de questões sociais aqui. Eu também vou tentar focar um pouco a minha fala para direcionar aqui para a nossa população, para a nossa comunidade, que tem suas especificidades de classe social, etc. Então, 83% dos usuários da internet, 9 a 17 anos, entre a população de 15 a 17, que tem perfil social, 99%. Aí vai colocando quais são os tipos, né? Então, eu vou falar bastante sobre esses dados, tá bom? Para não falar a partir de opinião e nem do meu recorte clínico, porque ele é muito pequeno, né? Eu atendo 20, 30 pacientes por vez, e isso não são 9 mil, né, o N das pesquisas que a Thelma traz. Então, eu vou me basear no livro do Jonathan Haidt, saiu no ano passado, e ele faz uma hipótese. Ele é um psicólogo, e esse livro é um livro de divulgação científica. São vários estudos, né, juntos, que ele vai dizer o seguinte: o que aconteceu com os números de saúde mental nos últimos 15 anos. Então, ele vai dizer o seguinte: o uso de rede social causa ansiedade, depressão e outros problemas e não está correlacionado a eles. Essa é a conclusão do livro, e eu vou contar um pouco o que acontece. Então, quais são os dados principais que ele traz? Atendimento em pronto-socorro, né? Atendimento psiquiátrico em pronto-socorro, tentativa de suicídio e automutilação grave. Depressão e ansiedade. Aí ele vai dizer aqui: o aumento de transtornos mentais é maior entre meninas, né? A Thelma trouxe um pouco isso. E a questão de que as big techs elas não são responsabilizadas, né? Tem uma questão jurídica aí, que isso não é uma informação à toa. Eu trago isso para a gente pensar que, quando a gente pensa que a gente vai falar para um filho adolescente ou para um grupo de adolescentes e dizer assim: olha, você tem que ter controle, né? Você está usando muito celular. Ou mesmo para a gente, vamos pensar isso enquanto adultos que, teoricamente, já temos algum tipo de responsabilização, temos a nossa capacidade neurológica mais ou menos já formada, etc., né? Se juntar a fortuna do Mark Zuckerberg com o dos fundadores do Google, etc., é um tanto de dinheiro que nunca se viu no mundo, né? É um tanto de poder que essas big techs têm,
que é um tanto pueril e romântico a gente pensar que dá para falar para uma pessoa de 13 anos, lute contra isso, sozinho, pela sua força de vontade, né? Porque essas empresas, elas têm cientistas, neurocientistas, designers de produto que fazem a coisa para funcionar de um certo jeito. E que eu acho que todo mundo sabe, mas é importante colocar em palavras que essas empresas trabalham com a economia da atenção. A nossa atenção é limitada, né, e o nosso tempo é limitado. Então, essas empresas vão fazer tudo o que elas podem, e tudo o que elas podem com esse dinheiro é tudo o que é possível, em termos de desenvolvimento, né, de produto, para manter a gente conectado o maior tempo do mundo. Eles estão conseguindo 9 horas por dia, pelo menos no Brasil. E aí, isso é uma informação importante, pensar como que esse modelo de negócio acontece, para a gente não ter nem a fantasia e nem a ingenuidade de pedir para as pessoas individualmente tentarem lutar contra isso. E, em especial, os adolescentes. Não é possível. Né? Nem a gente consegue. Mas o Haidt vai falar por que a geração nossa, a minha aqui, millennials, e a maioria de vocês, por que nós não estamos tão doentes quanto a geração Z, que foi a que passou a infância e a adolescência conectado. Né? Tem uma explicação do ponto de vista emocional e neurológico para essa diferença. Então, o Haidt vai chamar de a grande reconfiguração da infância. Ele fala que a infância ela era apoiada no livre brincar, e aí, a partir de 2010 até agora, ela passou para a internet. E ele tem uma leitura que eu acho interessante, guardando as questões de que ele vai pegar pesquisas do mundo inglês, né, falante. Então, ele fala Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Tem diferenças aqui para o nosso país, mas tem algumas similaridades. Ele fala que, a partir dos anos 90... a imprensa e os noticiários e a TV começou a noticiar muito mais do que antes os perigos que acometiam a sociedade. Então, um monte de notícia de sequestro, de estupro, de assalto, etc. e tal. Essa é uma leitura que ele faz sobre o cenário norte-americano. E que as famílias passaram a ficar com medo de deixar as crianças ficarem na rua. Estou fazendo essas ressalvas porque a gente tem outras questões, né, pelas quais a gente não deixa os nossos filhos ficarem na rua. Mas aí ele diz que houve uma ideia de que é mais seguro que meu filho fique em casa, no computador, do que ele vá para a rua. Né? Porque na rua ele pode ser sequestrado, ele pode ser assassinado, mas em casa ele está seguro. Né? Eu acho que essa é uma ideia, de alguma maneira, que os brasileiros também têm. Né? Se a criança está em casa, ela está no celular, bom, ela não está correndo um risco físico. E é isso que ele vai dizer, o quanto que isso é grave. Aqui eu só trouxe o Mark Zuckerberg na posse do Trump, não é uma questão política, é só pensar que o Trump ganhou esse ano, o Mark e todos os grandes foram na posse, e que a partir de janeiro de 2025 ele acabou com as empresas de checagem de informação, na Meta. Isso significa o quê? Significa que a internet é absolutamente qualquer coisa. Como que a Thelma falou. Ainda haviam alguns tipos de tentativa de regulação, né, com esse tipo de alinhamento com a extrema-direita, isso cai completamente. Então, para a gente pensar que eu acho que é mais um ponto, né, de cuidado, de atenção. Então, o que o Haidt vai falar? Ele vai dizer o seguinte, que existem períodos sensíveis de aprendizagem no desenvolvimento infantil. Então, ele vai colocando alguns exemplos que são bem tangíveis. Por exemplo, uma criança que muda de país. Se ela muda de país entre 9 e 13 anos, ela pode aprender uma língua e essa língua vai se tornar uma língua materna para ela. Ela vai falar sem sotaque, vai ter uma experiência quase de que ela faz parte daquela nova identidade. A partir de uma certa idade, a gente não consegue mais isso. Isso também do ponto de vista neurológico. Se a gente aprende uma língua nova a partir de uma certa idade na adolescência, essa língua vai ser sempre uma segunda língua. Então, ele vai dizer o seguinte, qualquer criança que vivencie seu período sensível como usuária massiva das redes sociais será moldada pela cultura delas. Isso explica por que o estado mental da geração Z é tão pior que a dos millennials. Essa foi a primeira geração a passar pela puberdade e o período sensível do aprendizado cultural nos smartphones. Então, eu fico pensando assim, esses dados que a Thelma trouxe, que são completamente aterrorizantes, se a gente for pensar, a adolescência sempre foi difícil. Isso não é uma invenção da internet. Né? Tem um livro que eu acho muito bonito para dizer sobre isso. Eu gosto de falar isso para os pais, quando eles menosprezam o sofrimento dos filhos adolescentes, né? Porque é fácil você olhar para um adolescente e falar, você está sofrendo por isso.
Que bobo, né? Tem um livro que chama As Virgens Suicidas, é um romance importante norte-americano, em que é uma história trágica, que tem um monte de filhas, todas se matam, e aí uma que tenta suicídio vai para um psiquiatra, e aí o psiquiatra fala para ela: mas minha filha, o que você sabe sobre o sofrimento, né, na sua idade? E ela fala: doutor, você nunca foi uma menina de 14 anos. Então, para a gente pensar que a adolescência é muito difícil, mas que tem uma diferença quando essa dor, essa vulnerabilidade, essa fragilidade encontra esse tipo de comunidade, como, por exemplo, do Discord, né? Tem uma coisa interessante que um paciente meu me contou, tipo da coisa, até uma que a gente só consegue ou com pesquisa ou ouvindo um paciente, né? Eu acho porque os adolescentes não contam. Eu tenho um paciente que ele é bem do game, assim, dessa coisa da internet, e aí ele me explicou que o Discord é um produto desenhado que foi junto com o Xbox. Então, ele é um produto conversável com um videogame. Por isso que ele nasceu daí e começou dentro dessas comunidades de gamers, que tem por característica, no geral, serem adolescentes mais retraídos, mais tímidos, mais envergonhados e todas as questões que a adolescência traz em relação a isso. Então, aqui trazendo um pouco sobre a questão do movimento Desconecta e pensando em crianças e adolescentes no celular, acho que é uma coisa meio óbvia, mas não é, porque a gente não consegue fazer essa conta, que é: a gente tem um tempo e uma atenção limitados. Quando a gente destina esse nosso recurso para uma coisa, a gente está tirando de outra. A gente pode pensar, a psicanálise gosta de usar a ideia de libido, não como apenas os médicos usam como desejo sexual, mas libido é a nossa gasolina, nossa energia para tudo. Eu tenho um tanto de libido no começo do meu dia que eu vou trabalhar, tomar banho, conversar, etc. e tal. Então, a gente pode pensar que se a gente está 9 horas conectado, a gente está 9 horas do nosso dia tirando nossa energia, nosso interesse, nossa libido, nossa gasolina de outras coisas. Isso do ponto de vista adulto, o Jonathan Haidt, ele é um neoliberal norte-americano que ele fala assim: adulto faz o que você quiser, o problema é seu. Você quer ficar o tempo todo conectado, o problema é seu, a conta é sua. Mas com criança e adolescente a gente vai ter que pensar diferente. Né? Eu acho que a gente pode pensar individualmente, mas o que ele diz sobre as redes sociais? Ele fala assim: quando tem um brinquedo que causa algum tipo de dano, vamos imaginar um brinquedo que tem uma pecinha que uma criança pequena pode engolir. Ele está lá escrito, né? Tem, sei lá, o Conselho de Medicina, o Conselho de Fisioterapia, etc., falando indicação tal para tal idade, coisas que são retiradas no mercado quando elas têm algum tipo de risco. E por que as redes sociais não fazem isso? Né? Aí a gente entende alinhamentos desses grandes CEOs aí junto com os maiores políticos no sentido de se protegerem juridicamente. Né? Todo o processo que a gente move, que existe movendo, por exemplo, contra o YouTube ou contra qualquer tipo de rede social, o que a empresa fala? Isso não é responsabilidade jurídica minha. Né? Isso é postagem do usuário. Quando o usuário entrou aqui, ele assinou um termo, a gente esquece disso, né? Que quando você coloca eu aceito, eu concordo, a gente está assinando um contrato com uma empresa, inclusive que a gente está dizendo: o que eu posto é responsabilidade jurídica minha e não sua. Né? Então, o que ele vai falar? E eu acho que isso é uma coisa importante para pensar. Agora eu vou aterrissar aqui no nosso chão de fábrica de pais e mães e pensar o que é custo-benefício de tela com criança. Né? Eu sinto isso com os meus filhos. Eu não sou a favor de tela zero. Eu, pessoalmente. Agora eu vou falar como pessoa, porque acho que faz sentido os nossos filhos estarem inseridos e terem alguma notícia do mundo também. Essa é a minha posição. Mas é muito claro para mim, quando eu fui lendo isso e pensando, que existe uma diferença de custo-benefício quando você deixa a criança ver 30 minutos de celular num momento que não está acontecendo nada, e quando ela pede para ver, quando você acabou de chegar na casa da sua mãe, e é o momento dela falar com a avó ou com o primo. Então, tem diferenças, né, do quanto que a gente perde em cada momento que a gente está na tela. Né? Aqui o Haidt fala bastante de uma coisa que eu acho que é importante, que não é todo mundo da área de psicologia e tal, que é assim: a infância humana ela é muito longa, né, em relação a todos os outros mamíferos. A gente demora muito tempo. O córtex pré-frontal, que é a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, que regula impulsos, etc., ele acaba de ser formado aos 25 anos. Então, mais uma ideia de como é
absurdo pedir para um adolescente de 13, 14 anos falar: aguenta aí sua vontade de ver um pouquinho mais, né? Ele está brigando contra um corpo que não está pronto e contra todo o dinheiro do mundo que está fazendo com que ele fique ali, naquela tela. Então, ele vai dizer, o Haidt, eu vou pular um pouquinho isso, que é mais em relação à infância e não à adolescência, mas eu vou transformar essa ideia na adolescência. Ele fala que o brincar livre, ele é síncrono, quer dizer, ele é ao mesmo tempo, ele é corporificado e ele é com o outro. Porque o adolescente pode falar: eu estou brincando, eu estou aqui, lá, eu estou jogando um jogo online e eu estou conversando no Discord aqui. Então, eu estou sincronamente com as pessoas, estou no mesmo momento e estou brincando. Não tem corpo presente. E não tem um outro presente. Né? Quando o outro está presente, a minha responsabilidade com aquela relação é completamente diferente. Né? Se a gente for pensar nos haters da internet, é muito mais fácil a gente xingar alguém na tela. Né? Se eu vou falar na cara da pessoa com o meu corpo presente, tem muito mais coisa em jogo. Inclusive, a minha integridade física, que o outro pode me bater. Então, o Haidt fala muito disso, da importância da criança brincar livre. E aqui eu vou trazer ainda mais para o adolescente, que quando você está na mediação da brincadeira, você precisa lidar com a negociação do outro, do que o outro quer, do que eu não gostei. E isso, quando é online, a coisa muda muito. Né? Então, ele vai falando aqui sobre uma questão que eu acho que é bem interessante para pensar na escola. Tem uma tirinha que é assim: criamos um ambiente seguro e livre de julgamentos que garantirá que seu filho esteja despreparado para a vida real. Aqui o Haidt vai falando de uma coisa que ele fala discretamente, eu vou falar com todas as palavras, tá? Mas é uma coisa delicada. Ele diz o seguinte: quando as crianças passaram até essa infância e adolescência completamente na tela, ao mesmo tempo que elas ficaram muito protegidas fisicamente dos riscos do mundo, né, elas ficaram muito expostas a um monte de outras violências. Né? Inicialmente se tinha uma ideia que essas minorias mais frágeis, né, as pessoas negras, deficientes, com algum tipo, por exemplo, TEA, etc., elas teriam um lugar de pertencimento na rede social e no mundo virtual. Era uma ideia, lembra lá no começo? Que bom, essa pessoa vai ter um amigo, né, no computador, ela não pode sair de casa por qualquer razão, ela vai ter algum tipo de experiência de pertencimento. Os números mostram que essas populações são, no mundo online, as mais agredidas também, as que mais sofrem bullying. Então, isso não é verdade, né, que isso pode ser um espaço de garantia ou de apoio. O que o Haidt vai falando é o seguinte: a gente foi criando uma ideia de uma infância superprotegida. Uma infância e uma adolescência. Ele, inclusive, coloca um gráfico que eu acho muito interessante, que é como diminuíram o atendimento de ortopedia nos hospitais nos Estados Unidos. Então, as crianças pararam de quebrar o pé, o braço, a perna, porque elas pararam de brincar na rua. Né? Elas pararam de usar droga e de fazer sexo e de beber. Vou colocar esse gráfico aqui que eu acho bem interessante. Ele fala assim: olha esse gráfico, né? Se a gente for olhar de uma forma rápida, a gente pensa que bom, o consumo de álcool, o trabalho, dirigir e sexo diminuiu muito ao longo das décadas. Desde a década de 70 até 2018, os adolescentes estão cada vez menos fazendo sexo e usando álcool, por exemplo. De um ponto de vista de saúde mental, você podia pensar que isso é uma ótima notícia. O que está acontecendo é que não. Porque os números de depressão, de ansiedade, de número de suicídio aumentou muito. Qual a hipótese dele? Quando você protege a criança e o adolescente dessa maneira, a impedir que ele tenha desafios reais com as pessoas, né, e coloca ele completamente à disposição dessa internet que a Thelma mostrou, isso constrói pessoas extremamente fragilizadas. Né? Então, o Haidt coloca como os serviços de atendimento psicológico em universidades, a partir de 2015, eles explodiram de procura. Então, calouros de universidade, muito medicados, né, com essa história, que não é uma história real, que tudo dá gatilho. Né? Aí vem os millennials e o povo mais velho fala: esse povo não dá de 20 anos, né, não consegue fazer nada, porque tudo tem uma crise de ansiedade. Não é mentira, mas por que isso aconteceu? Né? Porque ele fala assim, que quando ele era jovem, né, e tinha 12, 13 anos, e ele queria ficar com uma menina, ele tinha que fazer a coisa absolutamente apavorante, que era conversar com ela. Né? E que, se você tira isso, pode ficar parecendo bastante interessante para um adolescente. Pensar que eu só vou escrever, né, pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E aí vira esse espaço que não tem nenhum tipo de regulação,
que é uma violência que pode estar completamente livre. Por quê? Porque o outro não está ali. Né? Para a psicanálise, a gente pensa que o outro, a autoridade... autoridade não, desculpa. Mas faz sentido o meu ato falho aqui. A alteridade, que é o outro ali na minha frente, ele sempre me desafia. Certo? Eu gosto de um exemplo de um psicanalista, professor meu, que falava assim: estar com o outro é sempre entrar num elevador com alguém que você não conhece. É sempre desconfortável. Você nunca sabe o que dizer. Você nunca sabe o que o outro vai falar. Essa é uma experiência real de contato com um outro. Né? Um outro que tem a sua história, os seus desejos, as suas demandas, etc. Quando eu estou no mundo online, todo o design digital proporciona uma ideia de que aquele outro não é uma pessoa. Né? Tem vários adultos aqui. Quem está em aplicativos de dates sabe disso. É muito difícil pensar que aquela pessoa é uma pessoa. Né? E isso tem uma crise aí de questões de relacionamento para as pessoas que usam uma outra ferramenta digital enquanto adulto, mas que é muito difícil você identificar, nossa, aquela pessoa está esperando eu escrever. Né? Ou me deixou esperando. Então, o mundo digital ele cria essa confusão de a gente ter mais dificuldade de conseguir identificar aquele nome, aquele número ali como uma pessoa, diferente de quando eu estou na frente do outro real. Então, tem 4 prejuízos fundamentais que o Jonathan Haidt vai falar sobre a questão do tempo de tela. Privação social, diminuição de tempo com os amigos reais, privação de sono, atenção fragmentada e vício. Essa questão de privação de sono está acontecendo, inclusive, já conversei com um pediatra, diminuição de crescimento. Né? Porque todo mundo sabe, as crianças e adolescentes precisam dormir mais, né? Para crescer, e se elas têm um celular na mão, a gente sabe que a gente dorme menos. Né? O CEO do Netflix, ele tem uma declaração, numa apresentação que ele está fazendo, assim, que ele fala assim: nós temos um concorrente, o sono. Então, o CEO do Netflix está aí lutando contra o nosso sono. Aí, isso aqui é uma coisa bem interessante, porque eu acho que isso salva um pouco da nossa experiência de catástrofe, de apocalipse, né? Que o Jonathan Haidt vai dizer: tela não é tudo a mesma coisa. Isso eu acho que é super importante da gente pensar, pelo menos para mim como mãe é muito importante. Ele diz o seguinte: rede social tem algumas características. Ela é criada com um perfil de usuário, ela é conteúdo gerado por usuário, ela tem networking, então as pessoas interagem entre si, e ela tem essa interatividade, comenta, curte, etc. E tal. O WhatsApp não é rede social, para o Haidt, tá bom? E ele vai dizer o seguinte: tela não é tudo a mesma coisa. Então, eu acho que é importante a gente diferenciar isso, até do ponto de vista do que a escola vai pedir para os alunos fazerem, né, de usar computador para fazer lição, quanto nós pais, o que a gente vai deixar. Né? É muito diferente nosso filho sentar na frente da TV. Na minha opinião, não tinha que ter YouTube na TV da sala, porque eu acho que é muito difícil controlar. Né? Mas é muito difícil uma criança assistir Disney ou Netflix e assistir YouTube. Por que é diferente? Porque na Disney, no Netflix, tem pessoas que trabalham lá, pessoas adultas, certo? E que para aquilo lá estar naquele catálogo, existe uma série de profissionais que falaram: ok, isso aqui pode estar aqui. O YouTube não. Nem nenhuma rede social que o conteúdo é gerado pelo usuário. Então, isso já é uma coisa que eu acho que faz sentido de pensar. Né? Se vocês pais pensam, não, eu não acho que faz sentido zerar completamente a tela, porque acho que essa é uma dor e uma angústia, é diferente YouTube e Netflix e Disney. Então, aqui é o gráfico de tempo diminuído com os amigos, de 2003 para 2019. Tem uma questão que eu acho que é super importante trazer aqui um pouco da minha experiência clínica, e eu vim falar na sala dos meus filhos, eu tenho 2 filhos no 2º ano, e eu vim falar sobre a importância do brincar, né? E eu perguntei para as crianças como eles se sentiam com os adultos no celular. E todos levantaram a mãozinha assim, e é de cortar o coração. Né? Eles falam assim: ai, a minha mãe acorda no celular. Aí meu pai fica no celular e fala que está trabalhando. Aí eu peço para brincar, ele fala: espera um pouco, até a hora que não dá mais tempo. Tem um paciente meu de 7 anos, ele olhou para mim, assim, na sessão, ele olhou e falou assim: por que você não fica no celular quando você está comigo? Eu falei: por que não, né? Ele falou: mas porque todo mundo fica no celular. Então, acho que começa com a gente,
né? Porque não tem nenhuma possibilidade, a não ser que você seja uma pessoa muito autoritária, que não é muito a característica da nossa geração de pais, né? Não dá para você falar, não pega o celular se você está o tempo inteiro, né? E eu acho que essa é uma experiência. O Haidt coloca isso de uma maneira tão simples, mas eu acho que é uma experiência de dor que todo mundo tem. Ele fala assim: quando a gente está no celular o tempo todo, a gente está passando a informação para a pessoa com quem você está. A informação é: você não é tão importante quanto o meu celular, né? Ou tem alguém aqui que eu prefiro conversar e não com você. Como que isso constrói uma mente de uma criança? Pegando aquele dado que a Thelma trouxe de adolescentes que falam: eu não sei se meus pais me amam, né? Eu só trouxe aqui a palavra que o Oxford escolheu como uma palavra do ano, né? O dicionário Oxford sempre escolhe uma palavra como uma espécie de panorama do que aconteceu naquele ano. Brain rot é apodrecimento, né, cerebral, e tem um monte de pesquisas dizendo de como a nossa capacidade de concentração, de foco, de memória, etc., vai diminuindo com a quantidade de tela. Aqui é só para trazer essa questão do modelo gancho, para dizer que Mark Zuckerberg está investindo tudo que ele pode, com um monte de neurocientista que entende como é que funciona os nossos sistemas dopaminérgicos de vício, né? Tem uma frase que eu gosto muito, acho que talvez, se vocês estão aqui, talvez a maioria tenha ouvido esse podcast. Quem não ouviu, vale muito a pena. Ela é uma juíza que traz bastante desses dados que a Thelma trouxe do ponto de vista da educação, ela traz do ponto de vista jurídico. Então, ela vai falar qual é o tipo de crime digital que está chegando na vara da infância e da juventude recentemente, né? Que são os ataques, por exemplo, ou bullying cibernético, etc. Aí ela fala assim... porque tem a Branca Viana desse podcast, pergunta para ela assim: mas como é que a gente faz, né? Principalmente com adolescente, os adolescentes falam: mas mãe, eu estou vendo um vídeo, eu estou aprendendo aqui, sei lá, fazer uma tricô, fazer uma receita e tal. Aí ela diz assim: quando assistimos vídeos curtos, estamos ensinando o nosso cérebro a assistir vídeos curtos, né? Esse mecanismo de recompensa no cerebral, ele é muito potente e a gente fica preso nisso, né? Acho que todo mundo que pensa: vou sair agora do Instagram, vou sair agora do TikTok, e não consegue, demora mais 20 minutos, mais 40 minutos, sabe do que eu estou falando. Saiu uma pesquisa esse ano falando da quantidade de leitores, como diminuiu a quantidade de livros no Brasil, né? A gente lê menos ficando no celular. Então, aqui, só para trazer que redes sociais não são sinônimos de internet, fazer pesquisa para trabalho de escola, estar no Google é diferente do que rede social, pelas características, né, que ele tem, e ele vai dizer o que é pior, do ponto de vista de saúde mental, tá? Rede social primeiro, e com as meninas tendo números de depressão e ansiedade muito maior do que dos meninos. Vídeos curtos, todos os reels e TikTok, ele causa uma alteração na atenção, né? A gente vai ficando menos capaz. Eu venho ouvindo pacientes falando isso faz 10 anos, falando assim: eu não vou no cinema. 2 horas sentado? Não. É muito tempo. Né? Eu fui numa festa de formatura o ano passado, e aí começava a tocar uma música e parava. E mudava, começava e mudava. Aí eu falei: nossa, que esquisito, né? É um popurrí de músicas todas cortadas. Aí eu tenho um amigo meu, DJ, eu falei: nossa, que estranho, eu fui numa festa assim. Ele falou assim: DJ de formatura tem que cortar as músicas em 30 segundos. Essa é a alteração da atenção que está acontecendo. Então, o que ele diz que é pior? Todo mundo ficou impactado, também fiquei, com os 30 segundos da música. Então, o que o Haidt te diz? Redes sociais, número 1, pior, droga mais pesada, crack. Segundo, vídeos curtos também, cocaína, heroína. Pornografia, grave para os meninos, né? Várias pesquisas dizendo do como a quantidade de consumo de pornografia está relacionada a uma vida sexual muito mais insatisfatória. Né? Isso sem a gente pensar em todas as questões de misoginia e violência com a mulher que esse tipo de conteúdo trata. Jogos online, também bastante complicado, em especial pensando em jogos com esse tipo de comunidade de conversa junto, né? Então, gente, tudo isso que a Thelma trouxe, a gente pensa: como que pode? Como que eu vou conseguir entender isso, saber do que se trata e proteger meu filho de que ele não esteja numa comunidade do Discord que, né, que apoia e ajuda, seja anorexia, seja cortar-se, ou seja... Acho que a única saída, né, vejo pensando agora como mãe, como psicóloga, como pessoa, é diminuir a quantidade de uso.
né? Porque é diferente um adolescente que pode ter notícia disso, né, saber que isso existe, tudo que a Thelma mostrou, e ele tem um limite de horas ali na internet, ou se é um adolescente que tem um celular, um computador no quarto, e ele pode passar as noites inteiras fazendo isso. E todo fim de semana. Né? Vamos pensar aqui no nosso uso de álcool. É diferente você tomar um vinho sexta e sábado e domingo, e você tomar uma garrafa de vodka todos os dias. Então, eu estou tentando fazer essas analogias com o que é possível da gente fazer de proteção. Aqui é uma questão de TDAH, não vou trazer. Aqui a ideia da saída coletiva, ninguém vai conseguir brigar com isso sozinho, né? É muito romântico a gente pensar isso. Aqui ele só traz uma coisa interessante, que ele fala que quando a gente assina um contrato, quando um adolescente faz uma conta no TikTok, no Instagram, no YouTube, ele está assinando um contrato com uma empresa. É bom a gente lembrar disso, né? Eu concordo, eu aceito, tem regulação jurídica. A gente está assinando uma coisa que, inclusive, diz que todos os nossos dados ali estão disponíveis para serem vendidos para empresas terceiras sem o nosso conhecimento. Todas as empresas têm esse contrato. Então, a economia da atenção é uma ideia, né, grande, que é essa ideia de todas as empresas estão lutando pela nossa atenção. Ela é um bem escasso e limitado. E qual o resumo, né, do que tem de informação a respeito de uso de tela e dados de saúde mental a geração Z apresenta os números mais alarmantes de transtorno de ansiedade, depressão, automutilação e suicídio, que foi essa geração que começou com o celular na mão desde o começo. Do ponto de vista dessas pesquisas, sim, isso é em decorrência do uso de celular. Ele não fala que teve grandes alterações na pandemia, né? As meninas são mais impactadas em sua saúde mental. Ele fala sobre a grande reconfiguração da infância. As redes sociais prometeram mais conexões. Essa era a ideia antes, né? Ai, que bom, posso falar com a minha avó. Ai, aquele meu amigo que está longe, eu posso ter contato com ele. Os dados mostram as pessoas muito mais sozinhas e se sentindo com vínculos mais frágeis. Então, aqui ele fala uma coisa que eu acho que é tão interessante. Ele fala assim, a entrada do smartphone, não é smartphone físico, né? Todos os seus aplicativos, etc. Ele diz assim, ó, antes da internet ou do celular, o seu filho ia para algum lugar e você confiava com a pessoa que você conversou e com ele que ele ia chegar lá. Né? No máximo, ele ia telefonar, etc. Quando você tem aqueles aplicativos de rastreio, né? Agora eu vou falar uma opinião minha, ou grupo de WhatsApp de pais, você perde a possibilidade de construir uma relação de confiança com o outro. Porque onde tem controle, não tem confiança. Se eu estou aqui, olhando onde que essa pessoa está indo, no meu celular de rastreio, meu marido, meu filho, meu irmão, não sei o quê, eu não estou confiando no que ele está dizendo. Eu só estou fiscalizando e controlando. Né? Eu fico pensando como todas essas questões digitais elas estão entrando na vida de uma maneira que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Dá um exemplo completamente banal de escola. Antes, não existia grupo de WhatsApp de pais. Então, os alunos tinham que saber o que tinha que fazer. Né? Agora, no grupo de pais, todos os dias, os pais e as mães estão assim. Qual é a página da apostila de matemática que é para amanhã? E eu acho que a gente está esquecendo que saber qual é a página é parte da lição. Não é parte da função do pai e da mãe. E aí vamos pensar que essa criança passa a escola inteira com o pai e a mãe falando a página 23, você não lembra, mas eu falei lá com todo mundo. A vida inteira fazendo isso, chega na faculdade, o que acontece? No mercado de trabalho, o que acontece com essa pessoa? Ela foi para o mundo sem um mínimo treino. Né? E eu acho que isso acontece no ambiente escolar e em todos os lugares. Mas essa questão que ele fala da confiança, eu acho ela tão importante. E ele diz, a gente precisa treinar a nossa confiança nos nossos filhos, por mais que isso doa e dê medo. Né? Que cada vez que a gente dá um passo de confiança, com cuidado e tal, com as proteções necessárias, aquele outro, aquela criança ou aquele adolescente, vai criando condições de se responsabilizar por si. Né? Terminando. Acabou. Pronto. Eu só ia trazer uma coisa de IA, que é mais assustadora ainda, vou deixar para depois. De como a inteligência artificial ainda vai deixar isso mais complexo, né? E acabou. Esse é o meu livro, por isso que eu estou falando dessas coisas aqui. E eu queria convidar vocês, eu tenho um curso na Caça do Saber, que eu falei sobre TDAH e hiperconectividade, muito do que eu estou falando está nesse curso.
eu queria convidá-los, todo mundo fica desesperado, sem saber o que fazer, eu inclusive, e a doutora Andréa Campagnola está ali, é pediatra, ela é mãe da escola, e ela está criando uma mentoria que chama Tela Leve, que tem essa ideia de discutir mesmo como que a gente vai fazer isso, né, para quem não quer cortar completamente, pensar essas variações. Então, é isso. Eu tenho um podcast também que eu conversei com a Andréia e com a Vanessa, que é outra mãe aqui da escola, sobre essas questões de tela e infância. Muito obrigada.